Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 29 de fevereiro. Vamos trazer aqui os resultados do mês de fevereiro, né, para os robôs do sistema solar. 29 de fevereiro, né, ano bissexto, os anos bissextos, né, ocorrem aí de 4 em 4 anos para compensar, né, o período de rotação, o período de translação, né, da Terra ao redor do Sol, beleza? Vou puxar aqui para a tela com os resultados, né, para a gente discutir aqui as principais coisas, né, que vale a pena a gente levantar aqui nesse compilado de resultados. Então aqui já está na planilha, né, todos os resultados dos robôs do sistema solar. Então lembrando, né, essa primeira coluna aqui são os robôs do Marte. Então, ó, a gente teve 4 dias de ganho cheio, né? Mais vários dias de loss também. Mas, no total, fechamos ali com 1.400 pontos no Marte 1. Marte 2, 4 dias de ganho cheio também, né? Fechamos ali com 2.240 pontos. O Vênus foi um mês muito bom também. Então a gente fez aí 1.885 pontos no Vênus. O Mercúrio foi definitivamente o pior de todos. Foi realmente um mês bem ruim. E hoje, particularmente, foi horrível, né? Hoje a gente teve um loss aí de menos 920 pontos no Mercúrio. Um desses loss, né? Pesados, pesados. Mas, né, de todo jeito, ainda foi um excelente mês. Então, o Mercúrio, menos 2.065 pontos. E o Io, para fechar ali, né? Com chave de ouro, 2.000 pontos fechados. Então, vamos ver aqui o somatório de todos os robôs do sistema solar no mini índice. E aí a gente tem ali um total, né, de 5.460 pontos. Ainda ficamos um pouco longe da média, né? A média histórica está ali na casa, né, de 9, 10 mil pontos. Mas excelente, né? Fazer 5.000 pontos, né? No mini índice no mês ainda é uma marca muito boa. Vamos vir aqui pro mini dólar. O mini dólar já tem um tempo, né, que está patinando. Então, olha, aqui a gente tem o resultado do Marte 1 no mini dólar e a gente terminou o mês, né, com menos 41,5 pontos. Então, mês difícil e estamos em uma sequência de meses muito difíceis aí pro mini dólar, tá? O robô do sistema solar, né, não está encaixando muito bem no dólar ultimamente. Beleza, esses foram os resultados em pontos, né? E o que a gente tem feito aqui, trazido para vocês também nesses últimos meses, nesses últimos 5 meses, foram a discussão, né, do gerenciamento de risco dinâmico, que é aquela ideia, né, que eu trouxe para vocês, que uma vez que a gente faz uma análise do drawdown de cada um dos sistemas que nós utilizamos, a gente pode remover aqueles sistemas operacionais que não estão bons. Deixa eu puxar para minha cara aqui. A gente pode remover aqueles sistemas operacionais que não estão bons ou diminuir drasticamente o número de contratos que a gente aloca, né, nesses sistemas operacionais. E a gente tende a aumentar o número de contratos, né, justamente nos setups, né, naqueles sistemas que estão performando muito bem. Beleza? Então a gente já vem discutindo isso aqui todos os meses e aí vamos trazer essa ideia, né, para a gente discutir aqui novamente esse gerenciamento de risco dinâmico. Deixa eu voltar aqui para a tela. Beleza. Então, ó, vamos ver aqui uma pequena apresentação que eu preparei para a gente vir e discutir aqui, tá joia? Então, olha lá. Aqui eu vou primeiro apresentar os resultados individuais de cada um dos robôs. Não os resultados individuais, né, mas as curvas que a gente teve para todos os robôs do sistema solar no mês de fevereiro. Então vejamos, né? Aqui o conjunto, né, de todos os robôs do sistema solar começou muito bem, passou ali, teve um pico que chegou a fazer 6.500 pontos, mais ou menos, e fechou aqui com 5.500, quase 6.000 pontos. Esse aqui é o conjunto de todos os robôs, né, ali do sistema solar. Beleza. Aí a gente pode olhar individualmente, né? Ó, Marte 1 teve essa curva, fechando ali próximo de menos 1.500, próximo, né, de 1.500 pontos. Marte 2, curva muito bonita, né? Praticamente nenhum drawdown nesse período, próximo de 2.200 pontos no mês. O Vênus também, uma curva bem bonita, começou bem, teve uma breve caída e depois subiu, né?
como a gente espera aí de um sistema objetivo, né? Com pequenas perdas e com bons ganhos. E aí a gente fechou aí próximo, né, de 2.000 pontos. Mercúrio é um caso à parte, né? O Mercúrio realmente foi bem ruim esse mês. Chegou a estar positivo, né? Chegamos a fazer ali 500 pontos, mas do dia 18 de fevereiro por ali em diante, tivemos uma sequência de 6 dias de lojas, né, seguidos que pesou. E o resultado do mini índice no IO, né? O IO ó, chegou até aí meio capenga no começo do mês. Não, chegou a fazer muitos pontos, né? No primeiro dia, começou lá com 1.500. Depois chegou a acumular, né? Pouco mais de 3.000 pontos. E aí teve dois loss mais pesados, né? Teve um dia que perdeu uns 700 pontos e um outro que perdeu mais de 1.000. Aí foram 2 dias pesados, né? Mas ainda fechou o mês com 2.000 pontos. O que, convenhamos, né, ainda é uma marca, né, ainda é um resultado excelente. Aqui o resultado do Marte, né, no dólar, no mini dólar, né? Então a gente chegou a fazer 10 pontos, aí caiu, né, tomou um stop, mas a gente vê que o resultado não está muito bom, né? Vários stops, né? E um mês bem difícil. Alguns meses, né, já estão bem difíceis no mini dólar, né, com a estratégia do Mark 1. Beleza? Então, esse foi o sumário, né, dos resultados dos robôs do sistema solar, quando a gente vê em pontos, né? Quando a gente vê os resultados gerais, né, em pontos. Mas aí o que que a gente quer, o que que eu estou sempre batendo na tecla aqui, né, é que com os devidos cuidados, né, é possível ganhar dinheiro no day trade usando qualquer sistema operacional. Então, veja só, a gente teve um mês que a gente fez bastante. Teve um resultado positivo muito bom, né? Fizemos aí quase 6.000 pontos no mini índice. Mas nem sempre é assim. Nem sempre tem esses resultados tão bons. Mas sempre a gente consegue melhorar os nossos resultados usando essa ideia, né, de gerenciamento de risco dinâmico. Então, olha, encontrar os setups que estão em boa e má fase e fazer um gerenciamento de contratos é o diferencial para o trader objetivo. Então, uma vez que a gente consegue organizar as nossas entradas e saídas de uma forma objetiva, a gente tem um controle melhor, né, daqueles determinados sistemas operacionais que a gente está tradando, né, que a gente está analisando, que a gente está usando. Então, por exemplo, né, vamos analisar o drawdown acumulado dos robôs do sistema solar em uma janela de aproximadamente 3 meses. Então, a ideia é que a gente poderia analisar aqui também uma janela temporal maior, mas não faz muito sentido, porque a gente teria um. Peraí, filhão, vai lá, deixa eu terminar aqui. Vem, cara, papai tá trabalhando no negócio. Papai tá terminando o trabalho aqui. 10 minutinhos o papai Vamos termina. comer um Ai, voltando aqui, né? Eu vou deixar assim mesmo, tá? Não vou cortar, não vou editar, não. Fica aí a participação do meu filho também. Então, voltando, né? A gente poderia analisar períodos maiores, mas só que se a gente pega períodos maiores, a gente já pode olhar, a gente pode estar tirando conclusões de um sistema operacional que performou muito bem no passado, mas não necessariamente está performando nesses últimos dias, né? Então, olha lá, esse aqui é o gradual acumulado da estratégia do Marte 1. Então, a gente está aqui abaixo dessa linha vermelha. Essa linha vermelha representa a curva do drawdown acumulado menos 1,5 vezes o desvio padrão dessa distribuição, né? Então aqui é uma estatística básica, né? Mas vocês não precisam estar fazendo essas contas, tá? É só usar o meu site para vocês fazerem esse controle. E aí a ideia é que uma vez que a minha curva de drawdown estiver abaixo dessa linha vermelha, isso é um indicativo, né, muito forte que o sistema operacional pode ter parado de funcionar, pode ter perdido o padrão, né, que eventualmente a gente tinha anteriormente. E aqui o caso do Marte 1 é bem curioso, né, porque vê só, lá em dezembro ele cruzou para baixo dessa linha. E desde então ele só está patinando, né? Ele não voltou ainda para performar como ele estava acostumado, né? Como a gente esperava, né? Então a ideia é que quanto mais próximo de zero aqui em cima, melhor o sistema operacional está performando. Ou seja, a gente está fazendo várias máximas históricas constantemente.
No caso do Marte 1, ó, desde dezembro, a gente ou não opera esse sistema operacional, ou a gente opera com a quantidade de contratos reduzidos, porque claramente ele está passando por um período de drawdown atípico. Então a gente não vai querer se expor, a gente não vai querer ficar exposto, né, aos sistemas operacionais que não estão numa fase boa, certo? Aqui no Marte 2, olha, bem interessante também, lá para meados de novembro, dezembro, ele cruzou para baixo. E esse mês, né, de fevereiro, ele praticamente foi o mês todo embaixo, né? Teve um período de drawdown ali em janeiro. E em fevereiro ele não voltou a cruzar para cima dessa linha, mesmo fazendo, né, 2.000 pontos nesse mês. Então a gente também opera com a quantidade de contratos reduzidas em Marte 2. O Vênus, olha, bem curioso também, chegou a fazer um drawdown enorme, né? Olha lá. Quando a gente chegou aqui, a gente parou de operar esse sistema operacional. E aí tá escapando, né, desse drawdown fortíssimo, né? Ou parou de operar, né? Ou reduziu o número de contratos, beleza? No estudo que a gente tem feito aqui, a gente está assumindo que reduzimos o número de contratos, tá? Que é o que eu estou fazendo também, né, na minha conta real e tudo mais. É... E aí, filhão? Dá um oi aqui pro pessoal. Não, papai tá trabalhando ainda. Oi. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal! Oi. Vai lá na mamãezinha que o papai já tá terminando também, certo? Ai. Aí voltando, né? Aqui no Vênus, né? No último dia, né? No dia 29, a gente conseguiu voltar para cima dessa linha. Então hoje, no dia 29, a gente voltou a aumentar a posição no Vênus, né? O Mercúrio nem se fala, né? Olha, super ruim, né? Já tem tempos que tá meio capenga também. E o Io é o único que está desde o final de novembro, né? Só nas máximas históricas. Resultados excelentes por todo o período. Então, o que é uma coisa ótima, né? Então, vê só. Lembrando, né, que no mês passado a gente fechou o mês de janeiro com Marte 1 e 2, Vênus e Mercúrio. Já todos esses sistemas operacionais já estavam com essa curva abaixo dessa linha vermelha, né? Que é a nossa linha para tomada de decisão. Então, o que que a gente faz, né? A gente usa um período. Vai lá com a mamãe, filhão. O papai já tá terminando, tá bom? Vai lá, vai lá, vai lá. Então a gente já usa, a gente já começa, né? O mês de fevereiro com uma quantidade reduzida em contratos, né, nesses sistemas operacionais. Então, por exemplo, assumindo um total de 10 contratos para alocação, a gente consegue alocar, né, um no Marte 1, um no Marte 2, um no Vênus, um no Mercúrio e 6 no Io. Por quê, né? A nossa ideia é que se a gente tem 10 contratos, numa distribuição simétrica, nós colocaríamos 2 contratos em cada um desses sistemas operacionais. Mas como Marte 1, Marte 2, Vênus e Mercúrio não estão bem, Oi. Vai lá com a mamãezinha, papai já está terminando. Mas como o Marte 1 e o Marte 2 não estão bem, a gente, voltando, como Marte 1, Marte 2, Vênus e Mercúrio não estão muito bem, a gente diminui o número de contratos nesses sistemas operacionais e aumenta no que está bom, né? No Io. Então a gente acaba colocando 6 contratos no Io e nos demais a gente coloca a menor exposição. Claro, essa decisão de como que você vai fazer essa alocação é para você tomar, né? É uma decisão que você deve tomar. Se eventualmente você não pode usar um conjunto de 10 contratos, só pode usar um conjunto de 5 contratos, o que que a gente sugere é que retire, né, pare definitivamente de operar em alguns desses sistemas operacionais e concentre todos os contratos que você pode apenas naquele que está passando por uma fase melhor. Se você consegue operar com 50 contratos, então você consegue fazer uma distribuição não tão pesada, né? Em um determinado sistema operacional, né? Não fica tão concentrado em um. Aí você consegue distribuir, né, de uma forma que melhor convém para vocês. Então veja só, a implementação, né? Apenas no dia 29, né, que a gente teve o Io, o Vênus, né, voltando para cima dessa curva vermelha, então a gente faz uma modificação, né? Então olha lá, no dia 29 a gente reduz o número de contrato do Io e aumenta no Vênus. Então o que que acontece?
Antes, o Io tinha 6 contratos, agora ele passa para 4 e a gente passa 3 para o Vênus. Veja só, o Vênus agora não fica com 2 também, porque o Vênus antigamente, né, o padrão simétrico, né, da distribuição aritmética seria 2 contratos para cada um dos sistemas operacionais. Mas como o Io estava muito pesado, né, a gente faz uma distribuição para que não fique muito pesado apenas um sistema operacional, sempre que possível, tá? Então a gente puxou 3 contratos para o Vênus no dia 29, deixou 4 no Io e os demais seguem com um. Marte 1, um contrato, Marte 2, um contrato, Mercúrio, um contrato. Então a gente tem 7, 8, 9, 10. 10 contratos no total, que é a nossa máxima exposição que a gente tinha definido. Beleza? Então olha lá, sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente tem um resultado no mês. O que é o sem gerenciamento de risco dinâmico, né? É basicamente 2 contratos, né, em cada um dos sistemas operacionais. 2 contratos em cada um desses robôs. Então a gente tem aí um total de R$ 1.950 aproximado, né? R$ 1.950 no mês, beleza? Mas se a gente faz esse gerenciamento de risco dinâmico, olha lá que impressionante, né? O nosso resultado pula para R$ 2.900. Ou seja, né, a gente deu peso maior naqueles sistemas operacionais que estavam passando por um período melhor e justamente, né, a gente conseguiu ter um ganho maior. Então, a nossa ideia é que sempre devemos evitar aquele sistema operacional que não está passando por uma fase boa e a gente deve priorizar aqueles sistemas operacionais que estão passando por uma fase boa, que é o caso, né, do Io e do Vênus, né, mais recentemente, né, praticamente nesse último dia. Então, olha, com o gerenciamento de risco dinâmico, observamos uma melhora significativa. Então, olha, operando 5 sistemas operacionais com no máximo 10 contratos de mini índice e considerando um capital de 10 mil em garantias, por exemplo, né? Digamos que a gente está alocando R$ 1.000 para cada um contrato que a gente está utilizando, tá? Em média, é uma boa aproximação, embora, né, eu sugira que seria bom, né, ter um capital maior, mas é possível, mas é um pouco arriscado também. Então, olha, só para a gente ter uma contextualização aqui, se a gente utilizasse, né, um capital 10 mil em garantias, essa aqui é a curva, né, da distribuição que a gente teve nesse mês. Então, a gente começou muito bem e depois foi lá, fechou o mês com... é, aqui eu não coloquei o resultado de hoje, né, hoje teve um pequeno loss. Então, a gente teria... tá aqui perto de 5.500. Então, ó, a maior exposição negativa no mês foi de 665 pontos. Ou seja, né, o maior drawdown que a gente teve nesse mês foi de 665 pontos. Se a gente tivesse, né, operando esses 10 contratos, em média, a gente teria uma perda, né, de R$ 1.330. Ou seja, a gente ia ficar por um período com cerca de R$ 8.500 na conta. Que isso seria, né, um rebaixamento de aproximadamente 13% do capital alocado. Mas, logo depois, né, a gente vê que a gente ganhou, né, com o gerenciamento de risco dinâmico, a gente teve um resultado de 29 de R$ 2.900. Isso é praticamente 30%, né, do capital alocado, é praticamente um ganho, né, de 30% no mês. Mas é só, vamos ver aqui. Em valores aproximados, sem gerenciamento de risco dinâmico, nós teríamos feito R$ 1.950. Com o gerenciamento de risco dinâmico, a gente teria feito R$ 2.900 no mês. Então, considerando novamente esse capital de 10 mil em garantias, temos uma melhora de aproximadamente R$ 950 entre fazer o gerenciamento de risco dinâmico e não fazer o gerenciamento de risco dinâmico. Ou seja, a gente tem um ganho de 9,5%, né, no resultado do mês. Que isso é realmente uma coisa, né, que faz muita diferença, né? Praticamente R$ 1.000 a mais no mês, só por você fazer uma análise diária que não te custa, né, nem 5 minutos e que você tenha aí um ganho, né, substancial. Para vocês terem ideia, né, o valor que eu cobro, né, por esse conjunto de robôs é R$ 500, né? Se você for comprar todos os robôs, o valor dele é R$ 499, o combo, né?
Então, olha, só de você fazer, né, esse gerenciamento de risco dinâmico, você já paga o preço do robô, né? Você já paga o que seria o custo, né, basal dos robôs, uma vez que você opere aí com cerca, né, de 10 contratos, no máximo. Beleza? Se você operar mais, né, obviamente, né, você vai ter um ganho muito maior e aí vai depender de como que você distribui, né, o número de contratos no seu gerenciamento de risco dinâmico. Então vamos olhar aqui desde outubro, né, se eu não me engano, eu estou trazendo vídeos mensais com os resultados dos robôs do sistema solar e fazendo esse gerenciamento de risco dinâmico. Então vê só, a gente teve aqui uma... Oi, papai já está terminando. Vamos jogar o joguinho da memória, tá? Ah, neném tá eufórico hoje. Acho que comeu muito chocolate. Voltando, né? A gente. Papai tá terminando, filhão. É, Vamos lembrar aqui, né? A gente estava fazendo esses vídeos desde outubro e todos esses meses, né, a gente tem trazido essa ideia de gerenciamento de risco dinâmico. Então, olha, em valores aproximados, em janeiro, né, a gente teve uma melhora de 8,5%, né, considerando o sistema de risco dinâmico. Lá em dezembro, a gente teve uma melhora de 32%, né, considerando o gerenciamento de risco dinâmico. Em novembro, uma melhora de 5%. E em outubro, uma melhora, né, de 7,5%. Outubro foi um mês que a gente fechou no negativo, né? De todos esses meses, né? Que a gente está trazendo esse gerenciamento de risco dinâmico. Outubro foi o único mês que a gente fechou negativo. E mesmo assim, se a gente tivesse feito o gerenciamento de risco dinâmico, a gente perderia menos dinheiro. A gente ainda teria uma melhora no resultado de 7,5%. Então, historicamente, né, a gente, assim, se a gente for tirar uma média, né, a gente tem uma melhora aí da ordem de 10 a 15% em média, né, dos resultados para um capital, né, de R$ 1.000 alocado para cada um contrato que você faz o trade, a gente tem uma melhora aí de cerca de 10% no resultado final, né, fazendo esse gerenciamento de risco dinâmico. Então, ó, é curioso que no mês de dezembro, né, a gente perderia dinheiro sem fazer o gerenciamento de risco dinâmico e com o gerenciamento de risco dinâmico a gente ganharia dinheiro, né? Então, é realmente, né, uma coisa que é muito importante e faz o diferencial, né, para o trader objetivo. Beleza? Esse foi o resultado do mês, né? Essa foi a discussão que a gente queria trazer aqui para vocês. Então, foi um mês muito bom para os robôs do sistema solar, né? No mini índice, principalmente, no mini dólar, não tanto. No mini dólar, a gente fechou negativo. Mas, se a gente fizer esse gerenciamento de risco dinâmico, a gente tem resultados, né, muito melhores. No dólar, infelizmente, né, eu nunca consegui achar setups nunca consegui desenvolver, né, setups que são muito bons do dólar. Eu sempre me dei melhor, né, no mini índice. E no dólar a gente só usa um sistema operacional. Então a gente não consegue implementar tão bem esse gerenciamento de risco dinâmico. A única coisa que eu consigo fazer é aumentar ou diminuir o número de contratos que eu opero, né, nesse sistema operacional. Então, no momento, no Marte 1 no dólar, né, a gente está operando com um contrato, né, com uma quantidade bem reduzida de contratos, né, porque justamente ele está passando por um período mais difícil. Beleza? Então, ó, só para a gente lembrar aqui. Opa, cadê? Deixa eu vir para cá. Só para a gente lembrar, tivemos um total, né, de 5.460 5.460 pontos no final, né? 5.470 pontos acumulados no mês de fevereiro no mini dólar, no mini índice, perdão. Beleza? Então, esse foi o resultado, né? Esse foi o sumário aí dos resultados dos robôs do sistema solar. E sugiro vocês, né, que se ainda não estiverem utilizando, né, essa ideia, né, do gerenciamento de risco dinâmico, procurem, né, implementar isso o quanto antes. Se tiverem qualquer dúvida, né, dessa implementação, se vocês precisarem de algum tipo de ajuda, de um suporte, deixa um comentário aqui no vídeo, né, do YouTube, que vai ser um prazer aí ajudar vocês a usar essa ideia, né, a usar essa ferramenta.
Beleza? Grande abraço, pessoal, e até mais. Valeu. Ah, e ótimo mês de março para todos nós, né? Acho que o mês de março, né, vai ser um ótimo mês aí para os robôs do sistema solar. Valeu, abraço, até mais.